Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Ondoski, sou engenheiro eletricista e vou continuar com essa série de vídeos sobre atendimento de uso coletivo. Se você quer colocar um gerador lá dentro, você vai precisar entrar no termo de geração própria. Então você tem uma norma específica que rege a geração própria de forma paralela. Por exemplo, você tem um mercado que você tem um gerador ali que vai entrar no horário de ponta, quando você tem um custo maior de energia. Nesse caso, por exemplo, você vai entrar com o gerador ao mesmo tempo que você vai tirando a Copel. Para fazer isso, você vai ter que seguir uma norma específica de paralelismo. Você também pode ter uma geração própria de forma isolada. Tem uma norma específica na Copel para você fazer isso. Que situações que você vai precisar isso? Existem alguns casos hoje que o bombeiro exige que tenha gerador para a parte ali dos elevadores e mais alguns equipamentos de emergência. O cliente mesmo pode acabar solicitando que você tenha gerador para o condomínio. Então, existem algumas situações que te obrigam a sim ter um gerador. Então, você vai ter que seguir além da norma de uso coletivo, você vai precisar seguir também outras normas. E você tem o último caso, que é fotovoltaico. No caso fotovoltaico, também é uma geração própria. E basicamente o que você precisa saber nesse vídeo é: se você tiver fotovoltaico, você vai ter que apresentar o projeto na Copel, aprovar o projeto na Copel, de uso coletivo, de tensão primária também, se for o caso, para depois, com aquele protocolo, o pessoal que vai fazer a geração fotovoltaica, daí sim eles entram com o processo deles. Então acrescenta mais um processo, é um processo que não é você que vai incluir, diferente no caso da geração própria de forma isolada com gerador ou em paralelismo com gerador, aí você mesmo que vai ter que apresentar os documentos necessários. Mas no caso do fotovoltaico, pode até ser você, mas é outro processo em outro lugar. Inclusive não é a minha área fotovoltaica, mas só para você saber que você tem essas possibilidades. Aí nós vamos para um item que já deu confusão, inclusive em reuniões comigo, e não foi uma vez apenas, que é a respeito de revenda de energia elétrica, ou mesmo que você dê de graça a energia elétrica. Como assim? Digamos que você tem um edifício de uso coletivo, qualquer, e você tenha áreas comerciais, ou que você tenha um edifício de salas comerciais. Você pode fazer uma única entrada em baixa tensão, por exemplo, ratear essa energia com os condôminos? Não pode, é proibido. O item 4.5 da norma deixa muito claro que você não pode vender ou fornecer de graça energia. Ah, mas tem shoppings que fazem. Fazem mesmo. Existem algumas exceções e existem alguns buracos, digamos assim, na lei, que te permitem fazer isso para clientes maiores. Então, você aí que está com um projeto de um edifício de uso coletivo ou está com um projeto de um edifício comercial com 20, 30 salas, nem pensa em fazer isso. Você vai puxar, eu poderia fazer um vídeo aí de mais de 1 hora explicando por que você não deveria fazer isso. Mas, resumindo, não faça. Então você não pode vender e nem ceder de graça a energia, mas tem exceções como tudo na vida. Já vi vários clientes também chegando assim para mim: eu vou fazer uma entrada de 200 amperes única, e daí eu coloco um quadro de disjuntor e dali eu derivo para 10 casas. Eu posso fazer isso? Não pode. Você pode tomar um processo da pessoa que for morar naquela casa logo após ela começar a morar. Você é obrigado a fornecer um medidor para cada casa. Então você não pode. Você não pode nem utilizar, de preferência, a mesma infraestrutura. Para que você possa utilizar isso, você precisa de ter alguns critérios que a gente vai conversar. Mas então, cuidado com isso, porque você não pode ter uma entrada e vender a energia para o resto do povo. Isso não é permitido. Agora a gente entra na queda de tensão. Queda de tensão, para quem não sabe, é basicamente a queda de tensão que vai ter ao longo de uma linha elétrica. Por exemplo, você pega e você está entrando com 220 volts no começo da tua edificação. Conforme esse cabo ele entra, passa em seccionadora, passa em QDG, passa em centro de medição e vai até o quadro elétrico interno, a tensão a tendência dela é diminuindo conforme a distância. A Copel ela exige que a queda de tensão até o medidor seja de 2%. Após o medidor é problema do projetista. O que eu coloco como regra minha, não é a regra que está na NBR 5410, que daí é acima disso, mas o que eu coloco como regra minha para ficar algo aceitável? É sempre abaixo de 3% aí para cargas em geral, ou para casas, para edifícios, para apartamentos. Então, eu considero os 2% normal até o medidor, e do medidor para frente eu considero mais 1% no máximo. Então a queda de tensão, no pior caso, num projeto meu, é 3%.
Então tome cuidado com isso. E no caso do 2%, a Copel ela pede uma tabela lá para você colocar as quedas de tensão admissíveis para mostrar para ela que quedas que estão tendo. Então você vai ter que apresentar isso para a Copel, então não tem muito como você fugir. Muito cuidado com isso. Quando que acontece que dá problema geralmente? É quando o cliente quer economizar e daí ele começa a te forçar a utilizar cabos menores para reduzir custo. E daí, às vezes, acaba ultrapassando esse limite. E eu nunca vi, mas eu também não duvido que se algum inspetor ali da Copel sentir algum tipo de dúvida em relação à sua medição ou futuramente, ele não possa solicitar ali, por exemplo, uma análise de queda de tensão. Ou, pior, digamos que você fez o projeto, você calculou uma queda de tensão e um determinado medidor lá ficou com cabo 10 milímetros. Beleza. O cliente está tendo muito pico de energia ou muita queda de tensão, no caso, né? Como que ele vê isso? A luz começa a piscar, ele liga o chuveiro, a luz também fica piscando. Esse é um sinal, geralmente, de queda de tensão. Ele vai entrar com um processo contra você ou ele vai pegar e vai pedir um laudo no engenheiro eletricista. Primeira coisa que o engenheiro eletricista vai fazer, ele vai chegar lá no medidor e vai ver qual que é a queda de tensão naquele ponto. Ele vai lá no quadro de disjuntores e vai ver qual que é a queda de tensão naquele ponto. O que vai acontecer? Se você dimensionou errado a tua entrada de energia inteira, você pode tomar um processo e ser obrigado a trocar os cabos do prédio inteiro. Então tomem cuidado com essa queda de tensão, não é brincadeira. Eu vejo muito engenheiro levando muito no limite aquilo, só que ele não percebe que pode respingar uma coisa muito pesada para ele. Então tomem cuidado com essa queda, levem no máximo a 3%, uma dica pessoal minha, para que vocês não tenham problema. Agora, quanto a fator de potência, a Copel ela não deixa claro qual que é o fator de potência que ela quer, mas, via de regra, você não tem como prever isso em projeto antes do pessoal começar a utilizar. E difícil, até hoje, eu nunca vi dar problema esse tipo de situação. Mas, indústria sempre precisa. Como que você faz esse ajuste? Você manda tocar a indústria ali, eu geralmente faço isso, né? Eu mando tocar, mando ligar, você tem um prazo para adequar. Então você faz as cargas rodarem e daí você dimensiona o banco de capacitores. É assunto para outro vídeo, mas no caso do edifício de uso coletivo, a Copel ela não informa qual que é o fator de potência, mas uma casa normal não vai ter nenhum tipo de carga que vá prejudicar a rede. Se os medidores da Copel perceberem que você tem algum tipo de carga assim, pode e vai vir uma multa para você por causa disso e você vai ser obrigado a corrigir o fator de potência. Residencial eu nunca vi acontecer, mas é só para vocês saberem que a norma ela prevê isso escrito, então você tem que tomar cuidado. Se você tiver, sei lá, uma oficina mecânica ou algum tipo de edifício comercial que possam ter cargas mais pesadas, você tem que tomar cuidado com isso. É obrigação tua fazer essa correção do fator de potência? Essencialmente não, é de quem for alugar aquele lugar, porque cada condômino, nesse caso, eu vejo como uma responsabilidade do condômino e não da pessoa que projetou. Então, o cara colocou uma padaria lá e ele tem equipamentos que prejudicam a energia ali da Copel. Ele vai ter que contratar um engenheiro para fazer o cálculo ali de fator de potência e banco de capacitores. Então, é uma exigência que não vai respingar em você, mas você tem que ficar atento também a isso. Caso eles te perguntem, você vai ter que saber responder. Agora, quanto à conservação da entrada de energia. Fiquem atentos, porque eu já vi analistas reprovarem uma entrada de energia, por exemplo, um edifício que ainda estava sem a calçada, porque sem a calçada não dava condições suficientes para o leitorista entrar e fazer a medição. Ou já vi também situações em que o pessoal colocou o centro de medição numa rua íngreme que foi reprovado. Lembrem-se que se tem medição, se tem medidor, o leitorista, que hoje quase nunca vai, principalmente em edifícios novos, ele precisa chegar e olhar e estar com o pezinho reto. Se tiver declive ou aclive, você vai ter a execução reprovada. Então você fique atento com isso. Também fique atento ao capricho em geral e sujeira em geral, porque isso pode ser motivo de reprova pela questão aí de deficiência técnica. Então é uma coisa que a norma também pede e que você, na hora da execução, se você for eletricista e está me vendo, saiba que antes da Copel, e espero que isso seja mantido depois que a Copel for embora, mas antes da Copel ir lá fazer a vistoria, você tem que deixar extremamente organizado o lugar, limpo,